foi muito difícil, mas foi aonde eu tentei buscar o máximo de informações. A gente começa a ver outras questões, estudando, e a gente... Nossa, eu já tinha visto uma situação dessa ou outra. Estávamos conversando das questões de sensibilidades, né, sensoriais, palativas, olfativas. Então, o que pra gente é aquela coisa normal, onde a gente acha que é uma falta de educação, uma birra, o impulso sensorial, é o termo usado, né, pelos especialistas, ele pode ser muito maior. Então, aquele barulhinho que às vezes está ali nos incomodando, na sensibilidade do autista, aquele decibéis, ele é muito mais alto. Um toque, às vezes, um tecido, texturas, né? A Aline está falando a respeito de banana. A banana um dia vai estar mais amarga, mais docinha, mais molinha. Então, isso tudo para a gente, às vezes, pode ser uma coisa comum de passar batido, mas para quem tem essa sensibilidade, já é o suficiente, já é um gatilho para uma desregulação. E quando a gente começa a conhecer esses detalhes, a gente consegue se antecipar as crises. Ah, fulano fez crise e ficou incontrolável. Eu costumo dizer, qual foi o caminho anterior que aconteceu? Eu gosto muito de falar, né, nas palestras que eu faço, nos lugares que eu vou, a respeito de uma situação que aconteceu comigo no estacionamento do colégio há alguns anos, em que eu fui buscar meu pequeno, aí eu parei o carro no outro lado da onde era a saída, e a professora veio com todo carinho com ele no colo, e ele aos gritos, chorando, e ela com o olho desse tamanho, assustada, espantada, né? Diane, ele estava bem até agora há pouco, eu não sei o que aconteceu. E como eu já tinha notado uma situação semelhante antes, eu falei assim, você se importaria de voltar até lá, a porta da escola, colocar a mochilinha dele no chão e deixar que ele puxasse seguir com ele de mão dada? Vou no desespero, né, para ver se aquilo ali ia solucionar, porque a gente quer que o trânsito parou, né? Aí a gente quer resolver. Ela, na mesma hora, teve essa boa vontade, voltou, e ele veio sorrindo e brincando no carro. E é aquela coisa que eu vou pensando assim, meu Deus. Ou seja, o autista, ele precisa de uma segurança, uma previsibilidade da rotina. E quando isso é quebrado, ele passa a não entender o que vem depois. Então, o fato de ter vindo do colo pode ter gerado nele um pensamento. Eu não estou indo nem pro meu carro, o que está acontecendo? Então, são detalhes muito sutis, que no dia a dia, na vivência, a gente vai aprendendo, vai sabendo lidar. E eu acho que toda essa questão, até mesmo de formação, está precisando de mais formação, informação, alguns direitos, como a Aline me diz. A gente foi mais entendido, né? Eu fui lá, fucei lá no Instagram e falei assim, gente, IPVA, pagando IPVA. E ela mostrando lá, pensando no tanto de gente que paga IPVA. Eu falei, meu. Com todo o conhecimento que você buscou, é muito importante a gente, como eu falei desde o início, é muito importante que as pessoas conheçam os seus direitos, né? O autista não é um PCD, não é uma pessoa com deficiência, mas ele tem os mesmos direitos. Então, se a pessoa com deficiência tem o direito à isenção do IPVA, por exemplo, o autista também tem. Então, é muito importante. Então, é para o PCD, é para o autista. Nós estamos falando da vida das pessoas, né? Nós estamos falando da vida dos autistas. Porque isso é para a vida dele toda. É o que ele acompanha agora, é o que ele desenvolve agora, que vai refletir em toda a vida dele. E se tiver um acompanhamento especializado, a gente sabe, desregula muito menos, tem menos crises. Né, a previsibilidade, a questão toda dessa intervenção precoce, ela faz total diferença, porque, como eu disse, às vezes o laudo não está fechado, mas se eu notei, já está acontecendo uma intervenção. E a gente sabe que a janela toda ali cognitiva está mais... Os neurônios ainda estão se formando para conexão nessa janela da primeira infância. Então o cérebro está fervilhando de conexões. Então é a hora da gente fazer o maior número ali de estimulação, de intervenção. E às vezes no nosso sentimento materno de não querer estar passando por isso, nessa negação, o nosso filho acaba perdendo uma oportunidade brilhante ali de uma janelinha que depois vai se fechar e a neuroplasticidade já se torna mais difícil de estar conseguindo essas habilidades que a gente pode já estar inserindo logo no começo. Então, por mais que às vezes esteja doendo, desconfiado, não custa já começar o tratamento para que a gente não perca tempo de desenvolvimento. Sim.